Bom, pensando um pouquinho na questão central, resistência ou ficção? Uma das motivações para existir o Ministério Público do Trabalho, sem dúvida, é um dos principais objetivos constitucional dessa instituição, é assegurar um ambiente de trabalho seguro e salubre, prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Isso independentemente da natureza do vínculo existente. A gente precisa assegurar que o ambiente de trabalho seja um ambiente sem riscos ou com toda a possibilidade de redução desses riscos. Durante muito tempo, se falava apenas em riscos físicos, se pensava naquele risco de acidente, efetivamente. A pessoa chegar, sofrer um acidente, amputar um membro, de repente vir a morrer no ambiente de trabalho. Depois, num segundo momento, se começou a evoluir, pensar muito mais também na questão dos adoecimentos no ambiente de trabalho. Num primeiro momento, também adoecimentos mais vinculados aos órgãos do corpo mais conhecidos. Mas, ultimamente, a gente debate muito mais, e aí entra muito a questão do Guilherme também, os adoecimentos mentais. Se formos verificar os benefícios previdenciários que têm sido concedidos nos últimos 2, 3 anos, houve um aumento assim assombroso de benefícios concedidos em razão de adoecimento ocupacional vinculado à mentalidade, a questão mental relacionada ao trabalho. E tudo isso tem a ver justamente com esse debate. É por isso que a gente incluiu dentro dessa sigla, que inicialmente era SST, Saúde e Segurança no Trabalho, também a questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho. É preciso que seja um ambiente sadio também nesse aspecto de conseguir harmonizar a sua vida dentro daquele ambiente, que ele seja um ambiente que não te violente dentro do teu psicológico, que você consiga viver e ser você mesmo dentro daquele ambiente, ainda que com suas formalidades, que são formalidades diferentes no ambiente de trabalho, comparado com um ambiente doméstico, o seu ambiente social mais privado, mais íntimo. Há, evidentemente, toda uma possibilidade, em razão da gestão empresarial, que é do empresário, que é da empresa, de impor determinados meios da atividade ser exercida, mas isso também tem um limite. No momento que isso afronta algo que é básico para nós, que é fundamento da nossa república, que é a dignidade da pessoa humana, esse limite foi excedido. E aí, quando a gente fala da pandemia, a gente tem uma previsão, um dispositivo muito interessante na primeira lei que, na realidade, surgiu no Brasil, que foi lá do início de fevereiro, a 13.979, que foi justamente a primeira que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia. A situação parece que começou a acontecer no Brasil só na segunda quinzena de março, mas, na realidade, a lei que começou a estabelecer essas medidas, ela é do início de fevereiro. E um dos seus dispositivos diz o seguinte: ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo, que são todas aquelas situações de isolamento, quarentena, afastamentos, testes, enfim, todas as consequências dessa pandemia. O que se assegura? O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Então, na realidade, está expresso ali. Estamos numa pandemia? Estamos. Tudo é muito diferente? Tudo é muito diferente. Não sabemos como lidar, as legislações não estão preparadas, mas o fundamento é esse. Mesmo que não estivesse escrito na lei, a Constituição diz: nossa república está fundada na dignidade da pessoa humana. E não há dignidade em ambientes em que não há saúde garantida, em que não há segurança garantida, em que não há qualidade de vida. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês: nós estamos recebendo denúncias como nunca. Ontem ainda comentei com o Leonardo, eu disse 98% das nossas denúncias envolvem situações de não cumprimento de medidas de proteção ou então consequências, medidas trabalhistas decorrentes da pandemia, da Covid-19. E uma coisa muito interessante que a gente tem percebido são consumidores fazendo denúncias, dizendo que foram num determinado local e viram o trabalhador sem equipamento de proteção, viram o trabalhador sendo coagido a fazer determinada coisa, enfim, então, pessoas de fora tendo essa empatia, de fora não, mas teria uma proximidade, mas em outras situações a gente não percebe, a gente não vê esse tipo de denúncia, e que agora aflorou muito. São as pessoas se preocupando com o outro. Por quê? Evidentemente porque o outro desprotegido também pode ser um risco de contágio para aquele que está naquele ambiente. Então, você se preocupa mais com o outro porque percebe que, de fato, se o outro não estiver bem, isso pode te atingir de alguma maneira. Então, essa empatia, isso a gente tem vislumbrado muito,
e percebe como algo que pode ser positivo para reforçar a nossa resistência, para deixar de ser um pouquinho menos ficção e depois disso tudo talvez ser algo mais natural, que a gente precisa se preocupar sempre com saúde, com segurança e com garantir qualidade de vida no ambiente de trabalho. Se a gente puxar hoje o boletim epidemiológico dos impactos relacionados a registro de acidentalidade e de adoecimento, talvez a maior categoria que tenha registros feitos de acidente de trabalho são os profissionais de saúde. Eu questiono até um pouco isso, porque acho que não é só, eu acho que eles registram mais. Mas como a gente vai ter agora, jamais. O que eu trago à reflexão nesse momento é a questão. A gente está reivindicando a EPI, que não deveria ser nada que faltasse diante do momento que a gente está. Para mostrar a banalização da segurança e a banalização da proteção social do trabalho, desses trabalhadores que estão na linha de frente. Hoje a gente precisa de mais proteção por conta de um vírus que a gente não sabe exatamente o que é. Mas não é possível que na intensidade que se falte material, a gente não tenha reflexão de por quê? Como é que é isso? Há quanto tempo não está faltando? E eu trago isso aqui fundamentalmente para a gente também estar lembrando daqueles trabalhadores que estão nas atividades essenciais. Nós estamos falando de profissionais, né, de saúde, que são pessoas que têm um nível de esclarecimento, que trata do outro, que tem que ter todo um aparato e que a gente vê uma carência de medidas protetivas cotidianas assustadora. E eu trabalhei durante 33, 34 anos no serviço público na linha de frente. Evidentemente, falta muita coisa durante muito tempo. Se improvisa muita coisa durante muito tempo. O profissional de saúde, ele é muito criativo, porque ele tem que improvisar. Porque isso, muitas vezes, não é visto como uma necessidade, e sim como supérfluo. Não é visto como elementos que possam proteger, né? Então, essa é uma questão que eu trago. Assim como eu trago também outras categorias que não podem passar invisíveis. Eu me preocupo muito com essa invisibilidade que tentam dar algumas situações, porque no momento que deixam de ficar invisíveis, eu tenho que começar a pensar. Hoje, então, passou a ser o mais importante o trabalhador de saúde. Mas ele já vem sucateado há muito tempo, ele está sucateado há muitos anos, né? Como é que são os aposentos? Como é que são os espaços para esses trabalhadores descansarem? Como é que são as jornadas de trabalho? Não é? Tudo isso é muito crítico. E com essa demanda de uma pandemia, que a gente não sabe o que está acontecendo, que a gente não sabe o que vai acontecer, por mais que a gente prepare plano de ação, plano de contingência, a gente está sempre na expectativa daquilo que a gente mais ou menos conhece, e eu digo assim, em 20 minutos tudo pode mudar, em 10 minutos tudo pode mudar, o que valeu mês passado, esse mês já não vale, o que valia semana passada, esse mês já mudou. A gente traz outras categorias também, que elas não podem passar invisíveis. A gente tem os recolhedores de lixo, essas pessoas estão diretamente ligadas a essa situação. É trágico. Parece que está havendo uma negação de tudo que está acontecendo, né? Estou compartilhando com vocês aí, né, algumas definições para a gente alinhar tudo que a gente está falando, né? Essa negação faz com que alguns só acreditem que a situação é muito séria a partir do momento que fica sabendo o que aconteceu com um vizinho ou com alguém do lado. E uma grande preocupação que eu tenho, que a negação, se a gente for trazer para o Freud, é um mecanismo de defesa, né, pela psicanálise, muito perigoso, porque no sentido, se essa negação se torna coletiva, a gente pode entrar no nível de uma perversão coletiva, né? Mas eu acho que isso, Isabela, se você me permite, às vezes, quando a gente traz essa discussão da invisibilidade, da perversão coletiva, muitas vezes consentida nesse discurso de que não tomo conhecimento, eu não tenho que fazer nada, às vezes isso é muito, muito cotidiano. E quando você traz
essa discussão no sentido da ficção e da resistência, isso abre um diálogo, né, e abre um olhar para outra perspectiva que é muito interessante. Nós médicos lidamos muito com isso, a questão da negação, que ela é muito perigosa, ela é extremamente perigosa. Essa negação, perigosa. assim, eu acho que a negação já acontecia antes, para as questões relacionadas à saúde, segurança, qualidade de vida no trabalho. Com o Covid, a coisa está escancarada, o quanto que isso, não sei se já estou colocando algumas provocações para todos, tá? Não só para as convidadas. E o que é muito perigoso no sentido de uma perversão coletiva, no sentido do seguinte, o cara está aqui morrendo do meu lado, ou o outro está ali sem máscara para trabalhar, e eu ainda fico criticando o servidor público, que não está fazendo isso, e ninguém sabe das condições de trabalho do servidor público que está lá na frente, ou lá o gari, né? E ele está lá com as suas, sem equipamento de segurança, ou a gente vai num mercado aqui em Cabo Frio e vê o pessoal sem máscara, e aí a gente questiona por que você está trabalhando sem máscara, ou você questiona o gestor, ele acabou a máscara, mas não é assim, porque senão a gente vai te denunciar para o Ministério Público do Trabalho, para o seu trabalhador, né? E aí eu trago para reflexão essa definição, né? Porque definição de qualidade de vida da OMS. No cotidiano, as pessoas conseguem ver a qualidade de vida como algo muito maior que a saúde, não é só ter saúde, que significa ter qualidade de vida e ter saúde. Não é. Não é. Saúde é o completo bem-estar biológico, psicológico e social, e não apenas a ausência de doença. E tudo, além da questão da doença, que a gente está vendo que deixa todo mundo muito inseguro, com muito medo, há todo um contexto de medo, né, que envolve as outras questões políticas, outras questões, né, que as pessoas estão com muito medo, e isso afeta muito o psicológico, né, podendo matar muito mais gente pela, né, o grau de adoecimento, as coisas que podem acontecer a nível mental, que vocês já colocaram muito bem. Essa banalização, né, do óbvio, né, porque é uma banalização do óbvio, como você está falando, né, se a caneta quebra, eu sou obrigada a fazer, se o cirurgião está fazendo a cirurgia, se rompe o fio, ele tem que dar o jeito dele, ele tem que arranjar o jeito para fazer, para terminar a cirurgia, muitas das vezes, não é? O que eu quero falar não são só essas categorias, e a própria pressão, porque existem já pessoas, né, eu trago aí talvez um outro questionamento, é que já existem pessoas que ajudam a decidir, que já estão no isolamento social, e eu digo que esse isolamento que nós estamos vivendo é um isolamento físico que propicia uma convivência social muito grande, que nós talvez aqui, hoje, eu estou interagindo muito mais do que na física, porque às vezes a gente fica no trabalho, tem uma dificuldade de encontrar com um monte de gente, e a própria possibilidade nesse momento de eu falar com um monte de gente nas salas, fica mais fácil. Então, para mim, o isolamento é muito mais físico, com muito potencial de convivermos socialmente. É a pressão daqueles que vivem isolados socialmente, na distância dos seus cargos, né? Muito à distância mesmo, e que decidem, até entendendo que pode não ser verdade tudo isso que está acontecendo, né? Que pode não ser verdade. Não estão vendo, né? Não estão vendo nada, né? Não estão observando nada. A necessidade de ter um ponto de água para lavar as mãos. Ah, mas não tem álcool gel. Sim, álcool gel é muito importante. Mas é muito importante ter água e sabão, que precede ter o álcool gel. Então, essa questão dos equipamentos de proteção individual, quando não controlados, né, os ambientes, né, pelo controle efetivo dos riscos a que todos os trabalhadores estão expostos, que são necessários, hoje eles viraram um instrumento de moda, né? Por quê? Porque viram assim espetaculares, são assuntos espetaculares, porque é o EPI, porque é a máscara, porque é a luva, mas isso é o cotidiano. Eu não deveria ter dificuldade de virar ao lado, puxar uma luva para vestir, para examinar qualquer paciente, independente do Covid. Covid é mais um, coronavírus é mais um. Então, isso traz uma reflexão quando a gente também começa a encontrar, e aí eu peço desculpas, talvez, pelo meu ímpeto, pela minha pulsão, pela minha paixão de dizer, sabe, dos engenheiros de obras prontas, com várias questões. Na verdade, às vezes, a gente tem pessoas que podem decidir por isso. Elas podem decidir. Não há porque falta máscara. Tudo isso é previsível para o ato na nossa área, como deveria ser previsível algum tipo de proteção
para aquele homem que está pendurado no carro de lixo. E que muitas vezes nós não temos essa percepção. Que não é só em épocas de pandemia, são em todas as épocas, como tem que haver para as pessoas que trabalham no mercado, para o açougueiro. E outra coisa, eu trago uma questão também, que foi falado aqui pelo Guilherme, que é muito interessante. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, falar como mineirinho, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, de Macaé, eu falava assim, gente, olha só, se a gente tiver saúde e segurança em casa, e isso a doutora Sirlene traz muito bem, quando ela fala dessa questão da inclusão da saúde e segurança nos conteúdos programáticos das escolas, para isso, a gente ir formando uma cultura mesmo, a gente não teria criança queimada. Criança tem necessariamente, vamos dizer assim, a previsibilidade de ter que ir lá fazer a sua mamadeira, de estar perto do fogão. Não tem. Então, você tem crianças queimadas. E assim, eu não estou trazendo um acidente de trabalho, mas nós temos acidentes aí domésticos muito graves por substituição de falta de aptidão para desempenhar algumas atividades. Já visto, não foi um acidente de trabalho, assim, de algumas pessoas, o que aconteceu. Mas, assim, essa previsibilidade dentro de casa também. E aí a gente traz para o nosso cotidiano, quando a gente discute a saúde e a segurança do lado de fora e do teletrabalho dentro de casa, nas relações sociais, mas também como é que está, como é que funciona as nossas relações de saúde e segurança com os nossos equipamentos. Eu estou sentada na cadeira mais adequada para as minhas atividades? Eu percebi isso comigo. Eu não estava. Uma semana depois que eu estava sentada num lugar, que eu resolvi mudar do meu escritório, eu falei, gente, essa cadeira é impossível para mim, é impossível. Eu senti uma dor como nunca senti há 30 e tantos anos, né? Então, a gente também está olhando dentro da nossa casa, não é? Quais são as possibilidades, porque passamos a ter trabalhos dentro de casa. A gente ouve falar que os trabalhadores estão tendo que trabalhar sem EPI. O trabalhador, o profissional de saúde, principalmente, exposto a uma carga viral muito grande, que se isso for feito sem EPI, é praticamente, assim, é inevitável que ele vai se contaminar, ele vai se contaminar. A pergunta é, ele é obrigado a se expor ao risco sem o EPI? Isso é uma questão que eu tenho também, que eu coloquei várias questões para vocês verem, coloquei no chat, galera, vamos perguntar, senão vai ficar só as perguntas da professora Isabela. Em regra, deixa até concluir meu pensamento, Isabela. Em regra, as pessoas pensam que sim, e muitos dos profissionais de saúde, em outras funções também, eles em regra entendem, não, tem que expor, porque imagina, como profissional de saúde, a pessoa está ali morrendo, está precisando de mim e eu não vou ajudar. A gente viu fotos de pessoas embaladas em plástico, capa de chuva, dentro de hospital. Isso não é EPI. E existe um fundamento dentro do direito do trabalho, dentro das normas de saúde e segurança do trabalho, que é o direito de recusa. E o direito de recusa, ele deve ser exercido por todo profissional no momento em que ele a empresa ou o empregador dele quer expô-lo a um risco sem o fornecimento dos equipamentos de proteção adequados. E praticamente a gente não ouve falar disso. A gente diz, não, ele deu um jeito, se expôs. Ninguém fala em prevenção, ninguém fala do direito de recusa, mas ele existe. E quando a gente faz esse trabalho que a doutora Maria Cristina citou, que a gente fez muito, ampliou muito em Macaé, a gente pretende continuar, que é trazer a temática da saúde e segurança para as escolas, é porque a gente já quer conscientizar desde pequeno, dizendo, não, ninguém é obrigado a se expor ao risco. E isso, se a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento, ela vai ver que ela não é obrigada, e ela vai, com fundamentos, expor a sua posição de que ela não é obrigada. Passar é o seguinte, não é só, doutora, no setor de saúde que existe essa banalização dos EPIs. Eu vou lhe dar vou dar para todos agora um depoimento do que aconteceu recentemente aqui na nossa inspeção do trabalho. Na sexta-feira retrasada, já era à noite, já eu recebi uma ligação do chefe da inspeção do trabalho pedindo socorro, porque ele havia recebido uma denúncia, não sei se a doutora Sirlene atuou junto, né, com a inspeção, nessa ação específica que aconteceu agora quarta-feira entre os feriados estaduais. E ele recebeu uma denúncia justamente do pessoal da Consercaf aqui em Cabo Frio. A Consercaf é a empresa que realiza a limpeza pública, né, na cidade.
e que os trabalhadores, os servidores estavam todos sem EPI. Não sei se a doutora Sirlene participou, doutora, dessa ação, quarta-feira agora? Não, mas é possível que meu colega aqui tenha participado, porque acaba havendo uma distribuição, né? Isso. Então, é possível que tenha havido a participação dele, mas não acompanhei. Pois é, aí o que aconteceu? A ajuda dele é o seguinte, o que ele me pedia especificamente? Ele me pedia para buscar EPI, os auditores fiscais poderem, né, realizar essa ação fiscal. Então, a senhora veja, acho que não só no setor privado, no setor público, em diversos ramos, seja fiscalização, sei lá, fazendária, não sei se a doutora Sirlene tem algum fato que realmente tenha ocorrido no âmbito do MPT, enfim. Mesmo nessa questão dos auditores, ontem eu estava conversando com um auditor aqui de Cabo Frio, justamente porque tivemos a decisão do STF ontem, concedendo uma liminar, em que suspendeu a eficácia de um dispositivo que constava da medida provisória 927, no sentido de fazer com que a atuação dos fiscais do trabalho fosse apenas orientativa nesse período da pandemia. Acertadamente, o STF disse ontem, não, isso é um absurdo, justamente nessa pandemia, em que a gente precisa ter os fiscais do trabalho atuando, proibindo essas situações que possam estar gerando, principalmente situações de risco e afetando a saúde e a segurança do trabalhador, a atuação vai ser só orientativa. E, quer dizer, se a empresa não fizer nada, tudo bem, a gente vai ficar 6 meses sem ela fazer nada e ela não vai ser autuada por isso. Então, era realmente um absurdo, era uma violação assim da nossa Constituição de maneira muito profunda, e acertadamente o STF suspendeu esse dispositivo ontem, de modo que os auditores fiscais, eu ontem brinquei, eu disse, podem religar as máquinas aí que vamos voltar ao trabalho. Mas assim, realmente o passo seguinte é essa preocupação. Mas e como vai ser o trabalho? Nós temos os EPIs adequados? Coisa de um mês atrás, a gente já tinha essa preocupação, que a gente chegou, inclusive, a pedir um levantamento pela superintendência regional para ver os EPIs necessários, porque se fosse atividade de risco, ou uma situação de alto risco iminente e grave, haveria, sim, a fiscalização, a ida em loco, ainda que apenas orientativa. Então, se precisava pensar em equipamentos de proteção. E esse levantamento chegou a ser feito, aí depois o auditor me disse, mandaram algumas coisas, mas, por exemplo, a máscara N95 só mandaram uma. E aí a gente entra numa outra discussão, que agora até a Anvisa autorizou que os profissionais de saúde, inclusive, fizessem a reutilização da máscara N95. Quer dizer, uma máscara que sempre foi para utilizar durante uma jornada de trabalho, agora vai poder ser reutilizada, desde que seja pelo mesmo profissional, passe ali por alguma higienização. Quer dizer, é uma situação limite. Eu também questionei, lá nas perguntas iniciais, a questão dos deliveries, que é um empreendedorismo precário. Tão estimulado, né? Assim, já conversei muitas vezes com a Sirlene sobre isso, esse estímulo a empreender, mas tem que saber estimular o que vale a pena empreender ou não, nesse sentido de precariedade e dignidade no empreendedorismo, né? E a gente está vendo quem está muito na frente disso também são os entregadores. Não sei se você viu, Isabela, mas a iFood sofreu umas sanções virtuais, né? Porque ela suspendeu os auxílios de pessoas que eram entregadoras do iFood e que estavam em casa por conta do coronavírus. Ela suspendeu esses pagamentos porque, como a doutora disse, a doutora Cristina, era falta, né? Uhum. E aí a internet começou a fazer um boicote à plataforma, dizendo que todo mundo devia olhar no iFood restaurante, ver o que queria comer e procurar o telefone do restaurante na internet e ligar para o restaurante diretamente, para que o iFood não recebesse mais o dinheiro do pagamento que eles cobram pelo serviço, né? Uhum. E aí o iFood se retratou, pediu desculpas, disse que ia voltar a atender as pessoas de forma honesta e tal. Só que assim, se não fosse essa ação que atingiu diretamente os ganhos, né, o bolso do iFood, talvez ninguém fosse saber, né? Porque se alguém ficou sabendo porque tinha algum parente nessa situação, colocou na internet, hoje em dia a internet alardeia tudo, e aí começou uma campanha contra o iFood, porque eles estavam cortando os auxílios de saúde de quem estava em casa.
Isso eu não fiquei sabendo não, essa questão é bem interessante, porque o Ministério Público do Trabalho ajuizou ações civis públicas contra o iFood, contra o Uber Eats, essas empresas todas de delivery, justamente para tentar garantir que fossem asseguradas medidas de prevenção, fornecimento de álcool gel, fornecimento de máscaras, instruções para os trabalhadores de conscientização, instruções para as empresas, para que efetivamente o ambiente ele estivesse desinfetado, o que fosse levado para entrega fosse desinfetado, passasse por desinfecção, para que houvesse uma menor possibilidade de contaminação e principalmente também assegurar para aqueles trabalhadores que eram de grupos de risco, aqueles entregadores, né, que eram de grupos de risco, ou então aqueles em situação de sintomáticos, ainda que não comprovados, ou então comprovados com a doença, que eles pudessem ser afastados com o recebimento de um valor correspondente a uma média do que ele recebia naquele período. Nós conseguimos eliminar nessas ações, o juiz do trabalho determinou que todas essas medidas fossem adotadas. Infelizmente, a empresa recorreu e depois, na segunda instância, o tribunal entendeu que não era cabido, aí veio toda aquela história de que, afinal, eles não eram empregados e aí se achava que eles não precisam fazer nada. Por outro lado, por exemplo, a iFood fez uma campanha publicitária informando que estava investindo 50 milhões para auxiliar os restaurantes, que eram parceiros deles e tudo mais, só que se torna completamente contraditório esse tipo de ação, dizendo que quer ajudar, mas por outro lado, que é a outra ponta que, sem ela, eles também não têm o negócio deles, porque eles só sobrevivem com o negócio dos empregadores, eles querendo tirar o que é o mínimo para assegurar a dignidade. Na verdade, a base deles são os entregadores, né? A base do delivery é quem entrega. Se eles não tiverem os entregadores, o negócio deles não existe. Esse é o fato. Por mais que eles digam, meu negócio é a plataforma, o fato é que se eles não tiverem os entregadores, o negócio deles não existe. Eu penso que nós vamos ter que, baixar, esquecer tudo, esquecer no sentido assim, de ver que a gente vai ter aí um padrão completamente diferente e vamos ter que começar do zero algumas coisas por conta de que é inevitável a potência dos afastamentos que vão ocorrer pós-pandemia. É inevitável. O que não for por sequela física, por adoecimento físico, efetivamente serão pelos transtornos, né? Que já estava previsto, sem pandemia, que 2020 a maior causa de afastamento do trabalho seriam os transtornos mentais. Isso já estava apontado há muito tempo. Com a pandemia, eu não sei até quando os transtornos serão a causa número 1 de afastamento. Ligada às comorbidades, né? Porque hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, os transtornos endócrinos, né? Obesidade. Primeiro mês da pandemia, eu emagreci 3 quilos. Agora, em 2 semanas, eu acho que eu engordei uns 5. Entendeu? Eu digo assim... É muito complicado. Essa questão, eu não sei, brincadeira, não 5. Mas eu acho que eu ganhei todo o peso. Eu digo por conta da ansiedade das reposições que você vai fazer. Então, assim, eu penso em infarto agudo, a questão da dislipidemia, você está em casa, você começa a comer melhor, a questão da hipertensão arterial, né? Porque você acaba fazendo uma carne mais assada, comendo um churrasco, não é? Aí puxa mais no sal, não é? E daí, assim, eu penso que... Aí, assim, eu acho aumenta o colesterol também. Não é? Pois é. Doce também, chocolate, diabetes, né? Nossa, eu nunca comi tanto chocolate, eu não sou uma pessoa de chocolate, né? Mas, enfim, e eu fico, assim, muito preocupada. E mais, essa questão dessa dúvida, né? Essa coisa social, posso deixar de colocar, essa perversão social, de estabelecer o critério da dúvida o tempo todo. Libera, não libera, bloqueia, faz barreira sanitária. Isso é gripezinha, larga para lá, vou abrir as barreiras, vou trabalhar, sim, não vai. Eu te digo porque, assim, eu tô dentro da faixa da proteção, mas eu já recebi vários telefones. Doutora, a senhora vai voltar? Doutora, a senhora vai voltar? Não vai voltar? Quando é que a senhora vai voltar? Já tem previsão? Porque fica a expectativa do retorno também, a gente sabe. É uma loucura, é um momento muito, muito novo, né? Tanto do burnout,
quanto do TEPT, né, do transtorno Beatriz de estresse. acabou de colocar, ó, burnout por acúmulo de atividades remotas, Sim. transtornos diversos de caráter ansioso pela cobrança de produtividade, definitivamente farão parte desse contexto pós-pandemia que já está se manifestando, concordo plenamente, Beatriz. Sim. E o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático. Claudete, já vou diante passar essa disso, pergunta para a Sirlene. eu acho que é muito interessante também da gente pensar.